Então, vamos lá, gente? Então, nessa aula de hoje, eu até mandei para vocês um arquivo no PDF, lá no grupo, que tinha alguns exercícios que a gente estava terminando de fazer semana passada, que eram uns exercícios de oração coordenada, tá? Então, o que que eu fiz? Eu deixei para vocês fazerem e agora a gente vai dar uma olhada nesses exercícios fazendo uma correção. Nós vamos ver as respostas dos exercícios, tá? O que que acontece? Além disso, a gente vai também fazer o estudo, complementar essas orações coordenadas e ver um pouquinho do uso da vírgula para separar essas orações, né? Como que isso acontece, quais as regras, tá? Então, a gente vai ver isso aí hoje nesta aula. Então, começando com o exercício, que na verdade a gente está dando continuidade aos exercícios que a gente estava vendo semana passada, né? Aí nós vamos continuar aqui. Eu tinha até colocado ali, ó, questão 5, era para reescrever algumas orações a partir das ideias contidas em cada alternativa, de forma a obter orações com período composto por coordenação. Então, vamos só lembrar, o que é período composto por coordenação, né? Então, essas palavras a gente ouve e a gente tem que relacionar, assim, na cabeça o que isso significa, né? Alguém lembra? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá, vamos lembrar, então, né? Se a gente não está lembrando aqui, é para a memória ir ficando cada vez mais fixo na memória esses conteúdos. Então, olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no exemplo A, eu tenho uma oração que é andou na chuva, aí tem um ponto, né? Tá vendo? Aí ficou resfriado, outro ponto. Então, aqui são duas orações separadas, né? Cada uma numa frase. Quando eu tenho período composto por coordenação, eu vou juntar as duas, né? De que jeito que eu vou juntar? Colocando uma palavra que faz uma conexão entre elas, um conectivo, ou o que a gente chama de conjunção. É a palavra que eu posso usar. Às vezes até não uso a conjunção, né? Tem duas situações, uma eu uso essa palavra e outra não uso. Quando eu não uso a conjunção, eu digo que as duas orações, elas estão ligadas, elas são coordenadas, mas elas são coordenadas assindéticas, tá? E quando eu for usar a conjunção, que eu posso também me referir como síndeto, conjunção ou síndeto, aí as orações passam a ser conhecidas como sindéticas. Então, esse negócio de período composto é quando eu tenho mais de uma oração, né? E cada oração tem que ter um verbo ou uma locução verbal, também tem que lembrar isso, né? Oração tem que ter um verbo, tem que localizar. E quando elas são coordenadas, uma não tem uma relação sintática com a outra. Como assim? Ela é coordenada porque ela não é o sujeito, uma oração não é o sujeito da outra oração. Ela não é o predicado, ela não é um complemento nominal, ela não é todas aquelas funções sintáticas que podem aparecer nas orações. Então, é esse caso aqui, ela é coordenada, né? Então, as coordenadas, elas não têm uma ligação. Tanto que se eu coloco elas separadamente, eu entendo. Não faz falta tirar uma em relação à outra, tá? Então, vamos ver aqui, ó, como é que vai ficar nesse caso aqui desse exercício. Como que eu vou fazer um período composto por coordenação? Então, no exemplo A, andou na chuva, ficou resfriado. Eu quero uma ideia de conclusão. Ah, então a minha oração ela vai ser coordenada conclusiva, tá? Só que ela é sindética, que eu vou usar uma conjunção.
uma conjunção que dá a ideia de conclusão, né? Então, a gente vai ver a resposta no outro slide ali. Nesse aqui das férias, ó, nas férias li muito. Fui muitas vezes à praia. E eu quero uma ideia de adição. Então, as orações eu vou montar, eu vou escrever e vai formar o quê? Uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque é a ideia de adição, tá? Daí vai mudando os nomes de acordo com a ideia que ela dá. Se for conclusão, é conclusiva. Se for adição, que está somando, né? Somando as informações, aí é aditivo. No exemplo C, por exemplo, a professora gosta dos meus textos. A professora não gosta dos meus textos. Eu vou escrever de um jeito, eu vou usar uma conjunção que ligue essas duas orações, que ela gosta dos textos e não gosta dos textos, mas dando uma alternância, né? Então, ora ela gosta dos textos, ora a professora não gosta dos textos. Eu tenho que usar esse ora, ora. Essas aí são as conjunções que vão dar a ideia de alternância, tá? E aí, o que vai acontecer nessa alternância aqui? As duas orações que eu uni ficaram coordenadas, né? Uma ficou coordenada, a outra que ficou relacionada à outra, e elas são alternativas, porque elas dão ideia de alternância, de opção, né? Alternância é ou uma coisa ou outra, quer dizer, eu tenho mais de uma alternativa, mais de uma opção, né? Essa é a ideia que ela dá. Então, ela é oração coordenada, sindética, alternativa. Já nesse caso aqui do D, acordou cedo para dar conta de tudo, muita coisa ficou por fazer. Qual que é a ideia que ele está pedindo que a gente dê aqui, ó? Adversidade. Quando eu falo adversidade, eu quero dizer uma ideia contrária. Olha lá, ele acordou cedo para dar conta de tudo, mas muita coisa ficou por fazer, né? Então, ela é adversativa. Essas orações vão se unir, né? Vou montar ela, a gente já vai ver, e vai ficar como orações coordenadas adversativas. Ou seja, dando uma ideia de algo contrário, uma contraria a outra ideia da outra, tá? Então, acordou cedo, mas, né, posso usar o mas como conjunção, mas muita coisa ficou por fazer. No exemplo E, aí eu tenho, ouça o que ele diz. Ele tem mais experiência. Então, o que eu poderia dizer ali, ó? Eu quero uma ideia de explicação. É o porquê, né? Por que eu quero que ouça o que ele diz? Porque ele tem mais experiência. Então, quando eu ponho o porquê, eu uso uma conjunção, e aí eu transformo as duas orações em coordenadas sindéticas, porque tem a conjunção porquê, e ela vai dar uma ideia de explicação, então ela é explicativa, tá? Vamos só seguir aqui, ó, ver como é que ficou, então, essas 5, né? 5 orações. Aí eu coloquei ali, ó, na primeira ficou assim, ó, andou na chuva, vírgula, por isso ficou resfriado. Então, aí, tinha que ser com a ideia de conclusão. Então, eu usei o por isso. O por isso vai dar a ideia de conclusão. Então, andou na chuva, por isso ficou resfriado, já estou concluindo, certo? Então, ela passa a ser, as duas juntas passam a ser oração coordenada, sindética, conclusiva. Quando eu quero olhar só para uma, por exemplo, aqui, ó, andou na chuva, é aquela primeira que a gente viu lá. E o ficou resfriado é a outra oração aqui. Então, por isso ficou resfriado é a segunda oração. Tá? Então, eu tenho que localizar o verbo, né? Por exemplo, aqui, o verbo aqui é o andar. Andou na chuva. Ficou resfriado é o verbo ficar, né? Então, aí eu tenho duas orações, mas agora elas estão coordenadas. Estão coordenadas porque eu usei a conjunção por isso, que me dá uma ideia de conclusão, tá? Vamos ver essa aqui. B.
nas férias, li muito, fui muitas vezes à praia. Então, o que está dando a ideia aqui? Nas férias, eu li, o verbo ler, fui, do verbo ir, fiz duas coisas aqui, né? Li muito e fui muitas vezes à praia. E o que eu estou usando para juntar essas duas? Eu estou para conectar, né? O conectivo aqui, que é a conjunção, é o e. Estou usando o e, ó. Então, ela é uma conjunção que permite que dê uma ideia de adição, né? Aqui não foi só li muito, eu li muito e fui muitas vezes à praia. Eu fiz duas coisas, adicionou uma coisa à outra. Então, aqui as orações vão passar a ser coordenadas, sindéticas, aditivas, tá? Então, é a classificação que eu dou para essas orações, quando eu vejo o e ligando e quando eu noto que dá uma ideia de adição, né? Tá? Então, dependendo da conjunção que aparece e a ideia que ela dá, eu classifico aquelas orações. Olha o C, né? Que eu até tinha comentado ali. Ora, a professora gosta da minha forma de escrever, ora não gosta. Então, está alternando. É como se eu dissesse assim, tem momentos que a professora gosta da minha forma de escrever, mas tem momentos que ela não gosta. Então, aí cai como uma oração ordenada, sindética, alternativa. Porque alterna, não fica sempre do mesmo jeito. Ora uma coisa, ora é outra, muda, né? Então, esse ora, eu ponho duas vezes, né? Ponho o ora aqui no começo, ora a professora, não é hora de orar, viu, gente? Não é do verbo orar, não. É hora, querendo dizer assim, de momento, né? Neste momento, a professora gosta da minha forma de escrever. Em outro momento, ela não gosta. Mais ou menos assim, não é? Cuidado para não confundir o hora aqui, tá? Não é não precisa ficar fazendo tanta oração aqui, né? O negócio já chama oração, aí a gente vai pensar que é o verbo orar mesmo, né? Mas não pode confundir isso aí, tá? São conjunções que dão essa ideia de alternância. Ora, depois ora aqui, ó. Vamos ver o D. Acordou cedo para dar conta de tudo. Porém, muita coisa ficou por fazer. Lembra que eu falei o mais? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, a gente pode usar qualquer uma dessas. São todas conjunções adversativas. Elas vão dar essa ideia de contrariedade. Ele não acordou cedo para dar conta de tudo, mas ficou muita coisa para fazer, quer dizer, não deu conta de tudo, né? Então, está dando uma ideia contrária, não deu conta. Acordou cedo, mas não deu conta. Então, eu estou afirmando dessa maneira, tá? Que ele não deu conta de tudo. Aí, a oração passou a ser o quê? Então, quando eu usei esse porém, né? Mas, eu poderia usar o mas, porém, contudo, tudo parecido, é tudo o mesmo significado, contudo, todavia, no entanto, entretanto, poderia usar qualquer uma dessas conjunções adversativas. Aí a oração ficou coordenada, sindética, adversativas. Então, essas aqui a gente está vendo que elas são as sindéticas. Assindéticas é as que não têm conjunção, tá? Então, essas têm. Sindéticas. Assindética, eu ponho um A e um S na frente, né? Para não ficar confundindo aí. Vamos ver aqui como é que vai ficar o E, né? Ouça o que ele diz. Porque ele tem mais experiência. Por quê? Aí usa mesmo o porquê. Eu quero explicar. A gente está acostumado a usar esse porquê, né? A gente fala isso direto. Essa conjunção explicativa, né? É muito porque isso, porque aquilo,
né? Quando alguém faz um questionamento, porque é muito usado, mas eu posso usar outras também, né? Tá? Pode usar outras conjunções explicativas. Porque o que, o pois, tem muitas outras que eu posso usar para explicar, tá? Mas aqui ficou bem claro que ele está explicando, ó. Ouça o que ele diz. Ah, mas por que que ouça o que ele diz? Porque ele tem mais experiência, tá? Então, aí eu fiz uma ligação entre elas, entre as duas orações, e o porquê foi utilizado, então eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa, já que eu utilizei o porquê para dar essa ideia de explicação, realmente para justificar, né? Por que ele deve ouvir o que ele diz? Por quê? Porque ele tem mais experiência, certo? Então, é aí onde eu tenho essas duas orações coordenadas aí. Tá, então, esses aí respondem àquela questão 5. Tem outra questão aqui para a gente ver, ó. Questão 6. Classifique as orações coordenadas em... Ou ela vai ser aditiva, tá vendo as opções que a gente tem, ó? Das coordenadas sindéticas, né? Ou ela vai ser aditiva, ou adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Tenho 5 opções. E aqui embaixo também, ó, eu tenho 5 orações coordenadas, né? Então, vamos localizar aqui, ó. Qual seria? Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. Qual a resposta que vocês acham que é? Qual a ideia que está dando? Ideia de quê? Alguém sabe? Quem quiser falar, pode falar, tá, gente? Qual a ideia que está passando? Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. Tá todo mundo caladinho, né? Prestar atenção, hein, gente? Estão todo mundo quietinho, estão dormindo aí. Tá todo mundo dormindo, né? Ó, a minha voz é boa para dormir, viu, gente? Não vai dormir, não. Bom, eu faço todo mundo dormir, tranquilo. Professor, Oi. Ixi, não deu para ouvir, fez um barulho aí. estou copiando aqui e eu respondendo, tá? Eu não estou conseguindo entender direito o que você falou. Bom, mas vamos lá, vamos continuar na nossa ideia da questão aqui, ó. Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente, né? Vamos ver o B. Fiz tudo que ela pediu. Ainda assim não ficou satisfeita. Será que está dando uma ideia, esse ainda assim está dando uma ideia de que está somando, né? Será? Ou será uma ideia contrária? A gente tem que analisar. Esse aqui é mais fácil, eu acho, ó. Cheguei e fui tomar banho. Aí tem o E, né? Tem duas coisas, tem o verbo chegar e tem o verbo ir. Duas ações que o sujeito fez, aqui o sujeito até ele não está aparecendo, ó. Que cheguei sou eu, né? Eu cheguei, esse sujeito. Oração coordenada sintética aditiva, a letra C, será? Essa aqui é aditiva. Essa tá bem fácil da gente, isso mesmo. Certinho. Essa aqui é bem fácil da gente, porque o E já, assim, chama muita atenção. Esse ainda assim, esse que das outras aqui, vamos ver. Olha esse aqui também, esse aqui vai ser fácil também, ó. Ora cumprimenta, ora não cumprimenta. Qual que vai ser essa, gente? Essa tá bem fácil também. Alternativa? Isso. Porque hora é uma coisa, hora é outra coisa, né? Como se eu falasse, no momento é uma coisa, no outro momento é outra coisa. Então, alternativa.
Vamos ver esse aqui. O diretor Ale- ainda não... Oi? A letra A é oração coordenada sintética explicativa? Explicativa? Vamos ver, vamos ver. Estou deixando aqui para o pessoal pensar, porque tem umas que estão tão fáceis aqui que não tem nem muito o que raciocinar. Vamos ver. Vamos ver se a A é explicativa. Aí tá, ó. Se eu só terminar isso aqui, a gente já vê a resposta de todos. O diretor ainda não chegou, de modo que não podemos começar a reunião. Ele ainda não chegou. Aí aqui seria esse aqui, ó, a conjunção de modo que, né? De modo que. Parece que tá dando uma explicação. Será? O diretor ainda não chegou. Até que parece, né, que está explicando alguma coisa. Vamos ver lá as respostas. Professora, acho que é explicativa a última. Eu também Será acho. mesmo, né? Tá parecendo, né? E a A e a B, vocês chegaram à conclusão? Que são mais chatinhos, a gente olha assim, fica, mas o que está querendo dizer, né? Vou colocar aqui, ó, para a gente ver as respostas. Então, olha a explicação, como é que é. Não fale mais, que ele já ouviu o suficiente. Oração coordenada, sintética e explicativa, porque exprime uma justificação para o pedido de não falar mais, porque a outra pessoa já ouviu o suficiente. Está explicando, tá? Então, quem respondeu, acho que foi a Rebeca, né, que falou que era explicativa, acertou aqui. Aí a B, olha lá, fiz tudo que ela pediu, ainda assim não ficou satisfeito, parece que está dando uma ideia até contrária, né? Você faz tudo, mas não ficou satisfeita, está dando uma ideia de contrariedade ali, ao contrário, né? Oração ordenada, sintética, adversativa, aí vai ser adversativa, porque exprime uma adversidade ou oposição, ou seja, mesmo fazendo tudo que alguém pediu, essa pessoa não ficou satisfeita, tá? Então, esse ainda assim é que está dando essa ideia. Né? Aí eu tenho a conjunção, né? Tem uma locuçãozinha, né? Que tem duas palavras, que a gente fala locução, né? Tá. Cheguei e fui tomar banho. Esse aqui até ali estava muito na cara, né? Oração coordenada sintética aditiva. Porque expressa ideia, deixa eu só mexer aqui um pouquinho, de soma, né? Ou seja, as coisas que eu fiz. Cheguei, tomei banho, né? Poderia colocar até mais verbos aqui. Às vezes a gente fala assim, a gente não comenta, eu cheguei em casa e fiz isso, fiz aquilo, ou isso e aquilo. A gente vai usando um monte de verbo, a gente nem percebe, né? Para contar as coisas que a gente fez, a gente vai adicionando. Essas são as orações aditivas, né? E são coordenadas sintéticas, a classificação delas, tá? Bom, aí aquele ora cumprimenta, ora não cumprimenta. Oração coordenada sintética, alternativa. Por quê? Exprime fatos que se alternam. Cumprimentar, não cumprimentar. E olha a última aqui, ó, que deixa aquela dúvida na gente, né? Será que está explicando aquela dúvida que eu coloquei, né? O diretor ainda não chegou, de modo que... O que esse de modo que está querendo dizer, né? Que ideia? Qual a ideia que ele passa? De modo que não podemos começar a reunião. Olha como é que ela ficou, a classificação dela, ó, é uma oração coordenada, sintética, mas ela é conclusiva. Não parecia que era explicativa? Estava assim bem, né, chamando a atenção, acho que está explicando. Então, às vezes, dependendo da conjunção que está aqui, né, se a gente não conhece bem as conjunções, aí a gente tem que estudar a conjunção separadamente, né? Ver quais são e tudo direitinho, porque às vezes a gente não conhece bem, aí a gente fica nessa dúvida mesmo, mas está querendo dizer o quê, né? De modo que não podemos começar a reunião. Então, aqui ela é conclusiva, tá? Porque conclui que na ausência do diretor, a reunião não pode começar. Então, a ideia que está querendo passar é essa daí, de conclusão, tá? Bom, vamos ver mais aqui, ó. Acho que tem... Pera lá. Agora, acho que tem a questão da vírgula que eu falei para vocês, que a gente vai ver aqui umas regrinhas da vírgula.
Porque, veja bem, quando você vai fazer uma redação, né? Qualquer texto que você vai fazer, responder uma questão de qualquer disciplina, qualquer matéria na escola, às vezes você vai fazer aquele parágrafo, aí você começa colocando um parágrafo grande, aí você já não sabe onde que é a vírgula vai, se vai no começo, se vai no meio, você sabe que tem que pôr vírgula, né? A gente sempre fica nessa, fala, não, eu não posso escrever tudo assim de uma vez, e eu quero separar as ideias, como é que eu faço? Então, a vírgula, ela sempre tem, a gente tem muita dúvida, né, na colocação da vírgula, né? Então, eu trouxe aqui para vocês os termos da mesma função, de mesma função, não ligados por conjunção, tá? Então, vamos entender aqui, ó. A vírgula, ela serve para intercalar elementos que exercem a mesma função, quando não estão unidos por conjunção, como na frase de Machado de Assis. Vamos entender isso daqui, tá? Então, o que é a frase do Machado de Assis aqui, ó? Achava os homens, assim coloca, né? O poeta, né? Machado de Assis. Achava os homens declamadores, aí olha a vírgula ali aparecendo, ó. Grosseiros, vírgula, cansativos, pesados, frívolos, chulos e triviais. Coloca vários adjetivos para os homens, vários adjetivos, tá? Então, são até palavras diferentes, né? Porque o poeta, ele usa uma linguagem mais culta, que a gente até não está acostumado, com frívolos, chulos, triviais. Triviais é aquela coisa do dia a dia, de rotina. Chulos é, assim, muito insignificante, muito sem importância, e frívolos também, nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Usou várias vírgulas, pode usar a vírgula aqui, ela está separando, né, esses adjetivos aí, tá? Então, é uma das funções da vírgula, né, ela vai intercalar os elementos, mas esses elementos todos têm a mesma função sintática, né? Eles, na oração, então, por exemplo, aqui, como que a gente pensa? Eu achava era eu, né, eu que achava, né? Então, o sujeito está oculto aqui, ó. Eu achava os homens. Eu achava o quê, né? Aí é o objeto. Quem acha, acha alguma coisa. Daí os homens é o que acha. E todos esses aqui, ó, declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, todos os adjetivos que foram colocados vão entrar como adjuntos, tá? Aqueles adjuntos adnominais. Então, essa é a forma que a gente analisa, e ele tem a mesma função, tudo é adjunto, função adjunto. Então, por ele ter a mesma função, eu posso separar eles, ó, pela vírgula, tá vendo? Porque eles estão, na oração, estão exercendo uma mesma função de adjunto, que é o caso desse aqui que a gente está vendo. Bom, vamos ver outro aqui, ó. Entretanto, olha aí as conjunções, ó. Entretanto, quando as conjunções e, ou e nem repete-se numa enumeração, geralmente se separa os elementos coordenados, como nessa outra frase do mesmo escritor. Então, aqui ela vai trazer o mesmo Machado de Assis com outra frase, né? E tem que ter, às vezes, aparece e, ou e nem. Só que ele repete. Olha aqui como é que vai repetir, ó. Nem tu, nem ele, não, nem ele, nem eu, nem ela, nem qualquer pessoa dessa história poderia imaginar. Então, o que está mostrando aqui? Que tem elementos que está como se estivesse enumerando. O que é enumerar? É quase que por número, né? Número 1, nem tu. Número 2, nem eu. Número 3, né? Dá para eu contar, não dá? Nem ela, nem qualquer. Número 4, entendeu? Então, quando ele está enumerando, ele está colocando vários itens e está repetindo o nem, que pode repetir também o e, pode o ou, né? Então, quando está repetitivo assim, ó, eu vou geralmente, ó, se separa os elementos coordenados, como nesta outra frase. Então, realmente eu separei com a vírgula, tá vendo? Não ia ter como eu escrever. Imagina tirar a vírgula aqui, gente, como que ia ficar?
nem tu, nem ele, nem ela, nem... Como que a gente ia falar? Porque quando a gente põe a vírgula, a gente fala mais pausado, fala mais devagar. Por exemplo, assim, ó, nem tu, nem ele, eu dou sempre uma pausa, eu paro um pouquinho, nem ela, nem qualquer pessoa, qualquer outra pessoa dessa história poderia imaginar. Então, a vírgula permite, nesses casos aqui, do nem, né, eu posso utilizar, porque está repetindo, né, o nem várias vezes, tá? E o pois? Esse pois aqui eu quis trazer, porque ele faz parte daquelas orações ali que a gente viu. Ela é uma conjunção que pode aparecer lá, como na oração coordenativa explicativa. O pois pode aparecer na explicativa, né? Vamos ver um exemplo. Esconda-se, pois alguém se aproxima, né? Então, o que que eu percebo aqui? Está explicando por que estou falando para você se esconder? Porque alguém se aproxima. A ideia de explicação. Então, eu estou usando o pois como uma conjunção explicativa, neste caso. Ah, mas é sempre explicativa? Não é. A gente vai ver que não é sempre que é explicativa, não. Tá? Então, por isso, assim, tem que ter uma atenção, ver direitinho as regras, que nós vamos entender aqui, para saber se é explicativa, se é, né? Se eu uso a vírgula, se eu não uso, que a vírgula tem a ver ali, ó, ela ficou antes do pois, ó. E às vezes a gente vai escrever isso aqui, a gente fala, será que eu ponho a vírgula antes? Será que eu ponho a vírgula depois? Será que eu ponho duas vírgulas, uma antes, outra depois? Será que eu não ponho? Não é? Dá uma dúvida danada se eu usar algumas conjunções aqui, você fica em dúvida no texto. Vamos ver a regra desse pois. Então, no A ali, ó, nesse caso, a conjunção, ela começa a segunda oração. Ah, mas como assim? A segunda oração está aqui, ó, pois alguém se aproxima. Essa que é a segunda oração, entendeu? Então, esconda-se é a primeira oração. A que está coordenada com ela é, pois alguém se aproxima. E ela é explicativa, né? Porque ela está dando a ideia de explicação. Vamos ver, ó, a conjunção começa a segunda oração. No B, como a regra é que as orações sejam sempre separadas por sinal de pontuação, normalmente há uma vírgula ou ponto e vírgula antes do pois. Antes, olha, onde que eu pus? Eu coloquei antes. Esconda-se, pus a vírgula. Pois. Tá? Então, que regra que eu usei para saber que eu ponho a vírgula aqui, ó? É essa regra do B aqui, ó. Você vai separar a oração por um sinal de pontuação, havendo uma vírgula, e às vezes pode ser aquela que não é só a vírgula sozinha, né? Você põe um pontinho e a vírgula, ponto e vírgula. Antes do pois, certo? E está dando ideia de explicação. Estou pondo a vírgula antes, isso é uma regra, né? Está dando ideia de explicação. Como, em continuação, por via de regra, o texto segue uma ordem direta, e não há vírgula na ordem direta, usualmente não se põe vírgula após o pois. Aquele negócio que eu falei para vocês. Eu poderia pôr uma vírgula antes, poderia pôr uma depois? Será? Né? Ele está dizendo que não. Nesse caso, você só põe antes. Ah, mas por quê? Né? Porque o texto tem ordem direta, ele está seguindo uma ordem direta, não há vírgula na ordem direta. Não, usualmente não se põe vírgula após o pois, né? Então, a ordem direta aqui é a ordem direta dos elementos, né? Como que ela está posicionada. Alguém se aproxima, pois alguém se aproxima. Agora, eu poderia pôr esse pois aqui no meio, entendeu? Não ficaria ordem direta. Poderia pôr aqui no meio, montar um outro tipo de oração, tá? Nós vamos ver depois. Então, olha ali, ó. Espere um pouco. Até quando a gente fala, a gente vai falar meio pausado assim mesmo, ó. Espere um pouco, pois ele não demora. Você não fala tudo assim, espere um pouco, pois ele não demora, né?
Justamente tem uma pausa na fala, e aqui eu coloco a vírgula, e pois ele não demora, tá me dando uma ideia de explicação. Por que ele tem que esperar um pouco? Porque ele não demora, tá? Então, nesse exemplo, a vírgula antes do pois, tá? Antes do pois. Não tenha medo. Ah, mas por que não tenha medo, né? Vírgula, pois eu não mordo. Eu não mordo. Não tenha medo, eu não mordo. Então, mesma situação, colocou a vírgula antes do pois. Tá explicando também, né? Fale mais alto, pois eu também quero ouvir. Também está explicando. Por que vai falar mais alto? Eu quero ouvir. Então, esse pois, a vírgula tem que vir aqui, ó. A segunda oração começa com o pois, né? Não é isso? A primeira palavra que aparece antes dessa segunda oração, não, em todos os casos, tá? Então, a vírgula vem antes. Não vou pôr a vírgula depois. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que eu falei aí, não deu para entender? Eu entendi. Tá certinho? Qualquer coisa vocês falam, prof, não entendi isso daí, a gente volta, tá? Que a ideia aqui é não ter pressa, a ideia é que vocês entendam, que fique fácil, tá? Mas às vezes a gente fala de um jeito, nem sempre fica tão fácil, né? Aí a gente repete, fala de outro jeito, tá bom? A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Bom, e aí aqui, nas orações coordenadas, sindéticas, conclusivas, aqui, ó, peraí, eu estou usando, agora é outra ideia, já não estou explicando mais, agora é conclusão a ideia, conclusiva, então, peraí, como é que vai ser aqui, ó? O pois, ele aparece também na ideia de conclusão. Então, nesse exemplo ali, ó, era um aluno de caráter, foi, pois, um professor exemplar. Veja a diferença na questão das vírgulas ali, ó. Primeiro que aqui, na primeira oração, a primeira oração era um aluno de caráter. Aí eu já fui lá e coloquei um ponto e vírgula. Ah, mas quando eu ponho um ponto e vírgula, o que eu estou querendo dizer? Que eu quero fazer uma pausa maior. E eu falo ainda mais devagar. Era um aluno de caráter. Aí eu dou aquela paradinha, né? Foi. Aí eu começo a segunda oração com o verbo, tá vendo? Com o verbo ir. O verbo ir, não, desculpa, gente, com o verbo ser. Porque o foi, ele pode ser de ir e pode ser de ser, né? Aqui no caso, ele é a conjugação do verbo ser. Então, foi, quer dizer, verbo ser, depois outra vírgula, olha lá. Depois o pois. Olha que eu coloco mais uma vírgula para fazer conclusão. Então, da forma que eu monto na oração, que eu coloco as palavras, a posição, isso vai dar a ideia de conclusão. E vai dar também, cai dentro da regra, se eu tenho que pôr mais uma vírgula, se eu ponho só uma vírgula antes, tá? Olha aqui, ó. Então, nesses casos, a regra é que o pois não começa a segunda oração, mas vem posposto. Uma palavra diferente isso aqui, né? Vem posposto a um outro termo dela. Então, o que está falando? A regra é que o pois não começa a segunda oração. Por que não começa, ó? Que aqui, ó, terminou a primeira oração, coloquei um ponto e vírgula, né? Terminou a primeira. Primeira palavra que está na segunda oração é o verbo. Tá? Depois, no meio, vamos falar um pouquinho, antes do meio, né? Não chega a ser bem no meio da oração, mas aí, como uma segunda palavra, eu coloco o pois. Então, nesse caso, não está começando, né? Com o pois. Ele está bem no meio mesmo. Aí, nessa ordem, que não é muito direta, né?
eu vou estar colocando, vou colocar duas vírgulas. Duas vírgulas. O depois do verbo e depois do pois. Tá? Então, aqui está falando assim, ó, a regra é que não começa a segunda oração, o pois não começa, e vem posposto, quer dizer, ele vem colocado, posto depois. Esse posposto é a mesma coisa que eu falar assim, foi posto, foi colocado depois, né? Colocado depois de um outro termo dela da oração ali, né? Nesse caso aqui, ele colocou, foi depois do verbo, tá? O termo que foi colocado foi depois do verbo. Então, aqui sim, usa-se duas vírgulas, né? Tá vendo que é diferente daquele exemplo que a gente viu antes, né? Tem que entender que a diferença aqui da ideia de conclusão, né? Então, olha lá. Normalmente, já haveria um sinal de pontuação antes desse outro termo, porquanto ele inicia a oração. Tá? Então, assim, eu já tinha que colocar alguma pontuação aqui nesse caso, porque ele tá, o foi, aqui, ó, ele está começando a oração. E aí não tem jeito, eu fico obrigado, como é que vai falar foi, pois, entendeu? Não daria certo eu falar direto, foi, pois, um professor exemplar, tudo junto, sem nenhuma separação por vírgula, tá? Além disso, especificamente, quanto ao pois, o certo é que ele se intercala entre outros termos da oração. E, como se dá com as intercalações, intercalar é colocar no meio, né? No meio das outras. Como se dá com as intercalações de um modo geral, essa deve essa, no caso concreto, ser marcado por vírgulas antes e depois. Então, ele está explicando por que colocou duas vírgulas. Porque não está no começo da segunda oração, está intercalado, está no meio. Aí, não teve jeito, eu tenho que colocar, que eu tenho um verbo antes, tá? Por isso que colocou duas vírgulas. Essa é a regra aí. Olha aí os outros exemplos. Tinha 2 anos, aí ponto e vírgula, tá? Era, verbo ser de novo, pois, muito pequeno. E está concluindo, né? Porque se a gente pensar, ó, ele tinha 2 anos, logo, poderia até dizer, né? Logo, é outra conjunção, mas aqui nós estamos falando do pois. Era, pois, muito pequeno, tá? Duas vírgulas, uma depois do verbo e uma depois do pois. Certo? Então, tem situações que eu uso duas vírgulas nesse pois, hein? É isso que a gente vai ter que pensar, que é a ideia de conclusão dessas duas vírgulas. Tem que, assim, gravar isso aí. E sempre não está começando a oração aqui, ó, né? Não está no começo da segunda oração. Vamos ver se nesse caso também é a mesma coisa, olha lá. Você foi injusto com o amigo. Deve, pois, desculpar-se. Também a ideia de conclusão, tá? São orações coordenadas, sindéticas, conclusivas. O pois, de novo, depois do verbo, está intercalado, isso quer dizer, está no meio da segunda oração, está entre o deve ou entre desculpar-se da segunda oração, né? E aí eu uso duas vírgulas, certo? Uma antes, outra depois. É um bom filho. Será, pois, entre as duas vírgulas, um bom pai. Será, pois, um bom pai. Eu não estou concluindo, né? Ele é um bom filho. Se ele é um bom filho, ele será um bom pai. É uma conclusão que eu estou fazendo. E aí eu pego o pois e, ó, para concluir, coloco as duas vírgulas nele, uma antes, outra depois. Seguindo essa regrinha. Então, sempre que vocês virem esse pois aparecendo no texto, presta atenção se tem uma vírgula só antes, ou se tem uma antes e uma depois. Para a gente ficar bem claro se é explicação ou se é conclusão. A ideia que está querendo passar, tá?
Então, vamos continuando aqui, ó. Isso a gente viu em relação às orações coordenadas, mas eu posso ver, eu posso perguntar, né? Quando que eu vou usar a vírgula? Quando? No pois, a gente já entendeu ali, a gente entendeu naquele item, quando tem enumerações, né? Várias coisas que eu quero citar, né? Quando eu uso nem, né? Nem ele, nem ela, isso vai pondo vírgula. Mas tem mais situações, né? Então, olha aqui, numa regra geral, vírgula é para separar elementos. A vírgula serve para separar, dentro da mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática. Função sintática é sempre lembrar, ou ele é um adjunto, ou ele é um complemento, ou ele é um objeto, o que mais? Né? São todos esses termos. Alguns são essenciais, outros são acessórios, não são tão essenciais. Quando eu falo que não é essencial, é que eu posso tirar da oração, dá para entender a ideia, né? Mas isso tudo é função sintática, é fazer essa análise aí, né? De complemento, de objeto, direto, indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, todos esses são funções sintáticas, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho várias coisas ali, vários elementos ali dentro do adjunto, por exemplo, né? Só que eles não estão ligados pelas conjunções, e numa regra geral, nem com em, nem o nem, nem o ou. Então, olha aqui, ó. Por isso que essa regra a gente viu anteriormente, que em algumas situações só quando repete, né? Que a gente põe a vírgula, mas se não, elas mesmas já fariam a função da vírgula. Aquele que eu falei, nem eu, nem tu, daí pôs, colocou a vírgula, certo? Mas, em outros casos, não precisa da vírgula, porque o próprio e já liga, né? A gente sempre aprende isso em relação ao e, né? Então, a gente coloca o e já ligando dois termos, e aí não precisa da vírgula. Mas vamos ver se é sempre assim, porque não é, a regra não é sempre do mesmo jeito, a gente tem mudanças nessas regras, né? Mas olha aqui, ó, nesse exemplo, objetivos, vírgula, conteúdo, vírgula, métodos. Aí, quando que eu usei o e? No último item aqui que eu queria falar, ó. Então, quando eu falei o primeiro item, foi objetivos, aí usei a vírgula. Conteúdo, usei a vírgula. Método. E, é o último, né, que eu estou falando, e recursos didáticos. Aí sim eu coloquei o e em vez de colocar vírgula, né? No último a gente coloca. Compõe um plano. Então, qual que é o truque? O truque aqui seria como uma dica, né, para a gente memorizar, porque o difícil disso aqui, gente, como são várias regrinhas, aí você fala, nossa, mas será que eu ponho a vírgula, eu ponho o e, eu ponho quantas vezes, eu poderia pôr o e, objetivos, e, conteúdo, e, não vou pôr tanto e assim, né, não vai ficar repetindo. Então, aqui, eu uso a vírgula e no último, né, eu vou usar o próprio e, a própria conjunção. Então, aí a gente usa esse truque aqui, chamado de truque. Se você estiver listando várias coisas, vai precisar usar vírgula. Ah, não é uma coisa só, duas, às vezes quando tem duas, aí você põe o e, direto, né? João e Maria. João, vírgula, Antônio, vírgula, Maria e Salomé. Não me pergunte de onde que eu tirei o Salomé, tá, gente? Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, né? Então, só usei o e no último, né? Tá? Mas se tiver vários, lembra sempre da vírgula. Estou falando várias coisas, tem que separar por vírgula. Vários elementos com a mesma função sintática, né? Não poderia ser sujeito, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? Falando o nome das pessoas, né? João, Maria, Antônio e Salomé fizeram a tarefa em casa. Então, eles são sujeitos, aquele sujeito composto, lembra? Tem vários núcleos, são várias pessoinhas ali nesse caso, né, no exemplo.
É um sujeito composto. E é tudo separado por vírgula. Todos eles estão tendo essa função sintática de sujeito. Tá? E no último eu ponho o E. Nesse aí tem essa regra aí, né? Tá. O que é depois do vocativo? E a vírgula tem que colocar depois do vocativo. Aí eu preciso saber o que é vocativo, né? O que é o vocativo? Daí a gente olha o exemplo aqui para a gente entender. Então, a vírgula é usada para separar a invocação. Invocação de alguém. Então, esse verbo invocação tem muito a ver com voz, né? Vocal, a gente já pensa em voz, né? Não é? Na fala. Vocativo, vocal, é relacionado à voz, não é? Tanto é que o vocativo está relacionado à nossa voz, que a gente sempre utiliza, considera como vocativo, aquele termo em que eu estou fazendo um chamamento. Chamamento quer dizer, estou chamando alguém. Vê se não está chamando nesse exemplo aqui, ó. Ana. E a gente dá uma parada mesmo quando a gente fala assim para alguém, né? Ana é o vocativo, tá? Ana é o vocativo. Atenda a campainha. A gente não faz isso o dia inteiro, mas a gente não faz isso direto em casa, assim, com as pessoas. Fulano faz isso, principalmente mãe. Acho que vocês não fazem muito, porque vocês ainda não, vocês são ainda jovens ainda, adolescentes. Mas quem é mãe, né? Mãe fala, fulano faz isso, ciclano não faz aquilo, fulano. Então, você está sempre chamando alguém, tá, né? Na sua conversa, você está usando esses vocativos que são os nomes das pessoas aqui, nesse caso é a Ana. Então, qual que é o truque aqui? Para eu saber que eu tenho que pôr a vírgula depois do vocativo, que é justamente a palavra Ana, né? O substantivo, né? Ana é um substantivo próprio, né? Então, olha o truque que eu usei. Está chamando alguém? Lembra sempre da mãe de vocês, de pai, de tia, de chamando e pedindo, né? Para fazer alguma coisa, sempre tem isso, é sempre um vocativo, né? É direto isso acontece, ó. Então, tá chamando alguém? Use vírgula depois. Dessa forma aqui que a gente... ficou na minha cabeça, minha mãe me chamando, e aí eu tenho que imaginar que se fosse escrito esse chamamento, eu ia colocar uma vírgula ali, se desse para escrever. Porque a gente faz pausa mesmo. Fulano, né? Maria, vem cá. A gente sempre faz uma pausa, aí vai a vírgula nessa pausa. Tá. E entre o aposto? Porque o vocativo é uma coisa, agora aposto é outra coisa, né? O vocativo tem a ver com a voz, tem a ver com tá chamando alguém, né? Mas e o aposto? O que será que é o aposto, hein? Vamos entender aqui, ó. Frequentemente, o aposto aparece entre vírgulas. Porque o vocativo primeiro chamou o nome da pessoa e já botou a vírgula ali, já coloca a vírgula após o nome. No caso do aposto, não. Eu vou usar duas vírgulas, uma antes e uma depois do aposto. Porque olha lá no exemplo, ó, João, professor do ensino médio. Olha onde que estão as vírgulas, né? Uma antes e uma depois do aposto. Está de licença. Então, se a gente prestar bem atenção, por que que usou essas duas vírgulas? Porque esse termo que está no meio ali, ó, ele está explicando quem é que era o João, né? O João, não é qualquer João, não é? Não está especificando, não está explicando, professor do ensino médio, aí eu ponho entre vírgulas, está de licença. Tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida dessa história de aposto e vocativo? Tá dando para entender, gente, a diferença dos dois, do aposto e do vocativo? Sim, tranquilo, Sim. professora. Sim. Tranquilo, né? O exemplo Tranquilo. aqui. Tá bem facinho. Então, você vê, no vocativo eu uso só uma vírgula, e no aposto eu uso duas, uma antes e uma depois, porque ele explica, ele está no meio
De novo, igual aquele pois que estava no meio dos termos da oração. Olha ali como que está. João, professor do ensino médio, aí, vírgula, né, também, está de licença. Então, quando eu coloco aqui, esse termo no professor do ensino médio é o aposto. Tudo isso aqui, ó, professor do ensino médio é o aposto. E aí, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Tá? Tá no meio, né, da oração e tá explicando, e tá assim, não só explicando, ele tá especificando, né? O que ele está querendo dizer, especificar? Especificar é você dizer que é específico esse aqui, não é qualquer professor João, é o professor do ensino médio. Tá? Então, é aposto. Aí eu tenho que usar duas vírgulas, uma antes e uma depois. Numa outra regra, a gente tem a vírgula depois dos advérbios. Advérbio é uma classe gramatical, né? Como tantas outras aí que tem, são 10, né? Quais que são as classes gramaticais? Vocês têm de cabeça isso aí? Advérbio é uma, né? Eu acho que são 10, né, gente? Ó, vamos lembrar lá, substantivo, adjetivo, pronome, tudo isso é classe gramatical, né? O que mais? Verbo, conjunção, que a gente estudou, né? Na outra aula e na agora também, a gente viu aquelas conjunções. Tem aquelas interjeições, que é classe gramatical. Interjeição é quando a gente fala, até a gente às vezes escreve, né, né, a gente faz aquela, uma forma de se expressar, né, às vezes com espanto, então eu estou usando uma interjeição, é outra classe gramatical. E eu tenho os advérbios aqui, não falei as todas, hein, vou deixar para vocês procurarem aí, para vocês lembrarem quais que são. Mas aqui está falando do advérbio, da classe gramatical do advérbio, e está falando especificamente do sim e do não. Sim e não. Primeira coisa, quando a gente olha aqui essa palavra advérbio, não lembra verbo, né? Não está parecido? Verbios, só está vérbios, né? Mas é parecido com verbo. Então, esse advérbio, são palavras que elas conseguem, assim, modificar o sentido do verbo. Elas têm a ver com o verbo que aparece lá na sua oração, tá? Por isso que elas têm esse nome de advérbios. Elas dão uma modificada tem essa relação com o próprio verbo que apareça lá, né? Então, olha aqui, ó. Regra para o sim e para o não. Será que a gente usa vírgula? Né? Por exemplo, a gente vai responder, você vai à escola? Sim. Vírgula. Já tá aí, já põe a vírgula aí. Sim. Você vai ao mercado? Não. Agora não. Eu já ponho a vírgula. Não dá para ficar sem vírgula depois do sim e do não, tá? Então, olha aqui, ó. A vírgula é usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Que é esses exemplos que eu dei e é esse exemplo que está aqui também. Então, olha aqui, ó. Sim, vírgula, estamos satisfeitos com os resultados. Então, esse advérbio sim ou o não, depende da resposta, né? Às vezes a resposta é afirmativa e às vezes ela é negativa, né? Então, aí o sim ou o não. Aí aqui, no exemplo, o sim, eu coloco a vírgula, tá? Sempre que for uma resposta, coloca a vírgula. Então, o truque aqui, para a gente lembrar, que é a dica, depois de sim ou não, iniciais em respostas, coloque sempre a vírgula. Tá respondendo? Vírgula. Sim ou não. Não pode colocar sim, eu vou, sem vírgula. Fica errado. Você vai à escola? Sim, eu vou. Não, você tem que pôr a vírgula, porque você dá uma pausa na fala também, tá? Vamos ver mais aqui, ó. Bom, aí o 5, a regra da vírgula aqui
Ó, é na intercalação de texto. Hoje nós estamos com essa palavra de intercalação, intercalar, né? Uma palavra diferente que a gente não usa direto, assim, né? Não é muito habitual, mas intercalação de texto quer dizer no meio do texto. Eu tenho que separar a vírgula, eu tenho que colocar vírgulas, né? Vamos ver como é que é essa intercalação aí. Então, a vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas, né? Dentro de uma oração, ou seja, expressões que estão no meio de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. E aí complicou mais ainda, né? Ah, qualquer coisa que eu quero intercalar, qualquer coisa que eu quero colocar no meio, eu tenho que pôr entre vírgulas ali, porque eu estou pondo uma informação ali no meio. Eu vinha falando, é como se eu viesse falando, ou viesse escrevendo, né, colocando um raciocínio, e aí eu ponho ali no meio. Ah, daí eu vou ter que usar vírgula, né? Qualquer componente que eu coloco, ou às vezes até uma oração inteira, às vezes é algo bem comprido, né, com verbo, com tudo ali, formando uma oração. Então, vamos ver aqui o exemplo, ó. Vi, olha a vírgula aqui, ó. Porém, lembra do porém, que é conjunção, né? Vírgula, de novo, as opções que eu tinha. Vi, porém, as opções que eu tinha. Então, eu quis colocar o porém no meio, entre o verbo e o restante aqui da outra oração, que seria a segunda, né? As opções que eu tinha, tá? Então, na intercalação é justamente a palavra que está no meio aqui, ó. É o porém, que está intercalado. Tá, aí aqui, ó, ele não vai, de forma alguma, obedecer. Eu até poderia falar assim, ó, ele não vai obedecer. Mas o que aconteceu? Eu quis dar uma ideia que não é que ele não vai obedecer, eu queria dar a ideia que não, de jeito nenhum, de forma alguma, ele vai obedecer. Né? Então, ele não vai obedecer. Daí eu uso a vírgula de forma alguma, e aí eu ponho a outra vírgula ali, para dar essa ideia colocada no meio, né? No meio dos outros termos aí da oração. A atriz, vírgula, disse o público. Aqui dá uma parada também. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Novamente, eu estou tendo um termo no meio, certo? No meio, e que eu estou dando essa ideia, né, de intercalação, quer dizer, eu joguei uma informação ali, né, ó, a atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Porque eu poderia falar só, a atriz atuou com brilhantismo, né? A atriz é o sujeito ali, né, que é ela que atuou com brilhantismo. Daí eu resolvi colocar antes, entre o sujeito e o verbo, alguma coisa alguma informação a mais, né? E aí eu coloquei com vírgulas, entre vírgulas. Então, um truque aqui, coloque entre vírgula aquilo que estiver quebrando uma frase por si só, que já tem sentido, né? Porque a frase já tinha sentido. A atriz atuou com brilhantismo. Ah, mas eu quis acrescentar. Foi o público que disse isso. Disse o público, né? Eu quis acrescentar, então daí eu tenho que pôr entre vírgulas. Mas já dava para entender a informação, né? Nos outros exemplos também, tá? Ó, ele não vai obedecer, né? Daí colocou de forma alguma. Vi as opções que eu tinha. Vi, porém, as opções que eu tinha. Aí aqui entra uma informação nova, que quando a gente estudou as orações, período composto, quer dizer, tinha duas orações, no mínimo, pelo menos, né? Pelo menos duas, a gente viu que eram orações coordenadas, né? A gente falou antes ali. Mas aqui eu tenho essa outro tipo de orações que são as subordinadas, e são adverbiais. Nossa, aqui já mais informação, coisas diferentes aqui. Por quê? Porque ela não é mais coordenada.
Ah, não é coordenada. Ah, mas isso significa o quê? Quando a oração tem duas e não são coordenadas. Não são coordenadas. Se fosse coordenada, uma não tinha função sintática em relação à outra. Então, nesse caso aqui, elas são subordinadas. Quando a gente fala que uma coisa é subordinada à outra, uma primeira oração e a segunda, essa oração subordinada quer dizer que ela depende da outra. Aquela oração que eu estou me referindo, que é a subordinada, ela tem uma função sintática. E aqui ela vai entrar como adverbial, ou seja, vai dar mudar um pouco o sentido do verbo da primeira oração, tá? Então, vamos supor que sejam duas, né? Pode ser mais. Mas na oração subordinada, eu tenho uma conexão entre as duas e ela é subordinada, ela tem a função sintática. Vamos ver o exemplo aqui para ficar mais fácil, que é bastante informação, né? Ó, o que está falando a regra? O que eu faço com a vírgula nesse caso? Ela deve estar presente na separação da oração subordinada adverbial, especialmente quando elas iniciam a oração. Então, aquela que é a subordinada está no começo. Vamos ver, peraí. Vamos entender. Embora estivesse mau tempo, olha a vírgula aí, vou ter que colocar vírgula, foram à praia. Tá? Então, eu tenho que, embora estivesse mau tempo, é a oração subordinada adverbial. Foram à praia é a oração principal. Certo? Então, ela está começando com essa aqui, ó, e o embora é a minha conjunção lá, das orações, né? Esse embora vai dar essa ideia aqui de um advérbio, né? Embora estivesse um mau tempo, foram à praia. Então, por isso, como ela começou, eu coloco a vírgula. Esse embora, a gente vai ver que tem algumas conjunções que a gente usa para dar essa ideia, né, de adverbial. Então, olha o truque aqui. Qual que é a regrinha? O que eu tenho que prestar atenção? Ó? Quando uma oração com função de advérbio estiver antes da oração principal, que é essa aqui, ó, a que tem a função de advérbio, é embora estivesse mau tempo, tá? Ela toda vai dar uma função de advérbio, uma ideia, né, de advérbio. O que ela está dando a ideia aqui? Do mau tempo, né? Que o tempo, como está o tempo, né? Então, essa oração toda, a vírgula vem depois, porque ela tem a função de advérbio, ela está antes da oração principal, que é o foram à praia. Tá? Aí eu usei a vírgula, por essa explicação, que ela está antes. A subordinada com função sintática de advérbio, ela está vindo, está posicionada antes da principal. Ah, mas e se aparecer depois? Se fosse assim, ó, foram à praia, embora estivesse mau tempo. E aí? O que a regra nos diz, né? Será que eu ponho vírgula? Se tivesse invertido as duas orações, né? Foram à praia, será que eu ponho vírgula? Vírgula, embora estivesse mau tempo? Aí é que muda a questão da vírgula, olha, não vou colocar, entendeu? Porque aqui, ó, se aparecer depois, a vírgula é dispensada, não precisa. Porque aí o embora já vai estar no lugar da vírgula. Ó, foram à praia, invertendo, né? Foram à praia, embora estivesse mau tempo. Esse embora faz com que eu não coloque, não preciso colocar a vírgula. Tá? Então, só se tiver invertida a posição, a subordinada estiver aqui antes da principal. E ela é subordinada mesmo, que eu falei para vocês que ela tem a função aqui, né, tá atuando
dando a ideia de um advérbio, né, de uma forma de mudar o verbo ali, e realmente a gente sabe que é subordinada porque fica faltando informação. Vamos supor que eu tire aqui, ó, tire a principal, olha aqui, ó. Vamos supor que não tivesse aqui, ó, foram à praia. Foram à praia dá para entender, né? Sozinha, não precisa da outra oração. Mas se eu falasse assim, ó, embora estivesse mau tempo, aí vocês iam perguntar, falar, ué, mas você tá, embora o quê? Estivesse mau tempo e, né, a gente ia querer saber mais alguma coisa, embora estivesse mau tempo, tem que concluir essa ideia, né? Tem que complementar essa ideia, não é nem concluir, é complementar essa ideia. Por isso que essa oração é subordinada, essa primeira, ela não consegue ficar sozinha. Ela está subordinada, ela está dependendo da outra, que é a principal, né? E aí nos dá essa ideia e a gente consegue entender por que é subordinada, por que não é coordenada, né? Como a gente tinha visto as anteriores lá, que eram coordenadas, não tinha essa questão. Na coordenada se podia separar e dava para entender. Essa aqui você não consegue separar, essa aqui fica esquisito. Embora estivesse mau tempo. Ah, tá, mas e daí? Né? Você precisa da outra oração. Foram à praia. E aqui já aparece outra também, que é essa mesma situação, ó, porque também é subordinada, só que em vez dela ser adverbial, de dar ideia de advérbio, de dar ideia de modificar o sentido do verbo, né? Elas são chamadas adjetivas, né? Que dão características. Adjetivas sempre dá uma característica, uma qualidade. E explicativas. Então, já entra em outra classificação. Tá? Essa que eu vou falar agora já não é subordinada adverbial. Essa agora deixa de ser adverbial e passa a ser adjetiva com a ideia de explicação, explicativa. Então, nesse caso, o que é que eu faço com a vírgula? Olha lá, ó. A vírgula deve ser usada em informações acessórias que ampliam ou esclarecem uma informação, mas que podem ser retiradas da frase. Tá, peraí, vamos entender, ela amplia, esclarece, a informação está explicando, né? Então, a vírgula, ela é usada para essas informações que estão explicando, né? Pera lá, vamos ver aqui. Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, olha que está entre vírgulas aí, ó. Está explicando. Esse que é a principal expressão do barroco no Brasil. Está explicando, se referindo a esse personagem, Gregório de Matos. Era conhecido como Boca do Inferno, né? Então, veja bem, eu tenho um termo aí que está no meio, né? Estou usando uma informação acessória, uma informação a mais, porque se eu colocar assim, ó, Gregório de Matos era conhecido como Boca de Inferno, né? Dá para entender. E aí eu quero pôr mais uma informação, que é a principal expressão do barroco no Brasil. Tá, agora dá para entender se eu deixar só a subordinada? Vamos olhar ali, ó. Se eu falasse assim, que é a principal expressão do barroco no Brasil? Aí alguém ia perguntar, mas você está falando do quê? Que é a grande, né? O que é a principal expressão do barroco no Brasil? Então, ela sozinha, essa subordinada, ela realmente é subordinada, ela depende da outra, que é a principal, não é? A outra ali, ela vai precisar, senão fica esquisito, fica faltando, na verdade, informação, né? Por quê? Porque ela toda, esse que é a principal expressão do barroco no Brasil, que está entre as vírgulas, é a oração subordinada, adjetiva explicativa, porque dá realmente, esclarece, dá uma informação a mais.
acrescenta. Poderia tirar? Poderia deixar só a principal, que Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno, poderia deixar. Mas eu quis acrescentar, que é a principal expressão do barroco no Brasil, eu quis colocar uma informação a mais, aí eu ponho entre as vírgulas. A ideia é essa, tá? Então, olha o truque aqui, ó. Nem sempre que usamos a palavrinha que, significa que usamos vírgula. Nem sempre, né? Mas, quando a informação introduzida é acessória, coloque a vírgula. Ah, acessória, um acessório. Acessório é uma coisa que ela pode ser retirada. É nesse sentido. Tá? Um acessório é uma coisa que ou você coloca, ou você não coloca. Igual quando a gente usa os acessórios, né? Ah, você usa um brinco, você põe um óculos, você está usando um acessório, não é uma coisa que você pode tirar e não vai fazer tanta diferença, né? É mais ou menos essa ideia. Então, tem orações que você pode tirar, ela é acessória, né? Aí eu coloco a vírgula e deixo ela separadinha, como foi no exemplo aí desse de cima, que é a principal expressão do barroco no Brasil. Ficou separado por vírgulas, né? Tá? Bom, aqui tem mais alguns casos na omissão de verbos. Então, a vírgula é usada para assinalar a omissão de palavras. Omissão, quer dizer, eu vou omitir, eu não vou mostrar. Sendo maioritariamente, olha a palavra comprida, maioritariamente, quer dizer, na maioria, né? Utilizada na omissão do verbo. Então, vamos pôr a vírgula aqui. Olha aqui como é que esse exemplo ali, ó. Vamos de carro, ponto e vírgula. Eles de ônibus. O que eu omiti ali, né? Qual a informação? Ó? Que eles vão, né? Eu omiti o verbo ir ali. Que eles vão de ônibus. Vamos de carro, eles vão de ônibus. Aí eu não quis colocar o vão, às vezes eu posso colocar a vírgula no lugar, tá? Tirei o vão, coloquei a vírgula ali. Então, a vírgula, em alguns casos, substitui a palavra que já tem sido usada na frase, porque já tinha o verbo o vamos, né? E aqui o vão, eu tirei. Mas, atenção, é uma forma pouco usual de escrever e pode levar ao erro. O melhor truque é não tentar escrever assim, tá? Ficar tirando esses verbos. Não é a melhor forma de se fazer. Embora exista isso, né? É possível escrever desse jeito, mas não é a melhor forma, porque às vezes você confunde, fica mais complicado ali para montar aquela ideia, para escrever aquela frase. Gente, o nosso horário já venceu, tá? Nós vamos parar por aqui. Eu